Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar um pouco sobre a importância da cotagem no desenho técnico. Sabemos que o desenho técnico deve conter informações sobre as dimensões daquilo que se está representando. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando valores de tamanho e posição aos diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem sua forma espacial. A forma mais utilizada em desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas, que são constituídas de linhas de chamada, linhas de cota, setas e de valores numéricos em uma determinada unidade de medida. As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do objeto desenhado, com o cuidado de não colocar cotas desnecessárias. As cotas devem ser colocadas uma única vez em qualquer uma das vistas que compõem o desenho, localizadas no local que representa mais claramente o elemento que está sendo cotado. Todas as cotas de um desenho ou de um conjunto de desenhos de uma mesma peça mecânica ou de um mesmo equipamento ou ainda de uma construção devem ter os valores expressos em uma mesma unidade de medida. Sendo importante, sendo necessário a colocação, a indicação do símbolo da unidade de medida utilizada. Normalmente, a unidade de medida mais utilizada para o desenho técnico é o milímetro. Já para o desenho da construção civil, o desenho arquitetônico, é o metro. Já para o desenho do mobiliário, design de interiores, é o centímetro. Portanto, para cada tipo de desenho, vamos estar usando a unidade mais trabalhada neste conjunto de informações. Alguns desenhos, alguns trabalhos, alguns projetos pode ocorrer de termos unidades diferentes num mesmo projeto, no mesmo desenho. Quando isso ocorrer, basta colocar a unidade que se está trabalhando em cada uma das cotas. Neste outro exemplo, vemos a utilização de cota com tolerância de erro admissível para uma determinada dimensão. A cota de 20 mais ou menos 0,1 significa que, no processo de fabricação, a dimensão da peça poderá variar de 19,9 até 20,1. Quando aparece um furo, uma circunferência, precisamos cotar o ponto de origem deste furo, dessa circunferência, em relação à peça. Portanto, vamos ter então duas cotas, cotas de eixo X e cota de eixo Y. Algumas regras para a colocação de cotas devem ser lembradas. Primeiro, tanto a linha auxiliar, linha de chamada, como as linhas de cota são linhas contínuas e finas. As linhas de chamadas devem ultrapassar levemente as linhas de cota. Deve haver um pequeno espaço entre a linha do elemento dimensionado e a linha de chamada. O limite da linha de cota pode ser indicado por uma seta, por uma circunferência, ou pode ser preenchida, ou ainda pode ser apresentada como um traço inclinado.
Na cotagem de raios, o limite da cota é definido por somente uma seta, que pode estar situada por dentro ou por fora da linha de contorno da curva. Deve-se evitar colocar cotas dentro dos desenhos e principalmente cotas alinhadas com outras linhas do desenho. Deve-se evitar o cruzamento de linha de cota com linha de desenho ou com qualquer outra linha. As cotas de menor valor devem ficar por dentro das cotas de maior valor, para evitar o cruzamento de linhas de cota com linhas de chamada. Sempre que possível, as cotas devem ser colocadas alinhadas. Não devemos esquecer que os números que indicam os valores das cotas devem ter um tamanho que garanta a legibilidade. A norma NBR 10.126 da ABNT fixa 2 métodos para posicionamento dos valores numéricos das cotas. O primeiro método, que é o mais utilizado, determina que, nas linhas de cota horizontais, o número deverá estar acima da linha de cota. Nas linhas de cotas verticais, o número deverá estar à esquerda da linha de cota. Nas linhas de cota inclinadas, deve-se buscar a posição de leitura. Já pelo segundo método, vamos ter que as linhas de cota são interrompidas. O número é intercalado no meio da linha de cota. Em qualquer posição da linha de cota, mantém a posição de leitura com referência à base da folha de papel. A linha de cota utilizada na cotagem de ângulos é traçada em arcos cujo centro está no vértice do ângulo. Segundo a norma, é utilizado ou são utilizados símbolos para mostrar a identificação das formas cotadas. Iniciamos pelo indicativo de diâmetro. Aqui temos o indicativo de diâmetro esférico. Já nesse caso, indicativo de raio. Aqui, indicativo de raio esférico. Aqui, indicativo de quadrado. Estes símbolos devem preceder o valor numérico da cota indicada. Estamos chegando ao final desta videoaula. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.